10 passos simples para você começar a sua agência de social media. O que você precisa saber? Quais são os primeiros passos? Eu vou te explicar agora. Só que antes de mais nada, aproveita de se inscrever no canal e ativar as notificações para você receber as notificações dos próximos vídeos que a gente vai enviar. Toda semana tem um vídeo novo. Mas e aí, o que é uma agência de social media? Uma agência de social media é a agência que vai cuidar das redes sociais dos clientes dela. Então, se você vai criar uma agência agora e quer fazer social media, o que você vai fazer? Qual é o serviço que você vai prestar? É o gerenciamento de Facebook e Instagram, a priori, que são os principais, e você vai criar conteúdo para essas redes. Você vai cuidar de tudo dentro dessas redes para o seu cliente que não tem conhecimento em Facebook, um conhecimento técnico em Facebook, que ele não tem criatividade ou tempo para criar um calendário editorial, ele não tem conhecimento para fazer uma arte em redes sociais. Então, isso é uma agência de social media, ela gerencia as redes sociais do cliente, tá? E o que você precisa decidir quando você começa uma agência de social media? Você precisa decidir se você vai ser uma agência onde você vai criar esses conteúdos ou se você vai contratar um freelancer para criar esses conteúdos para os seus clientes. Mas não existe o certo e errado. Existe qual deles você quer trabalhar, tá? Então, passo 1 é você decidir qual é o tipo de agência que você quer ter. Agora, o passo 2 é você aprender as competências de um social media, porque independente se você for criar esses conteúdos ou se você vai contratar um freelancer, você vai ter que supervisionar, afinal é a sua agência, né? Então você precisa supervisionar o que o freelancer fez, se você concorda com aquele conteúdo, se você concorda com aquilo, e você vai publicar esses posts. Então você também precisa ter um conhecimento técnico. Então, quais são as competências que você precisa ter? A primeira competência, você precisa saber um bom português. O português precisa ser claro, você não pode ter erros de português. Usa o Word para poder corrigir, mas toma cuidado com isso. Por quê? Não podem ter erros nas redes sociais, isso é inadmissível, tá? Então fica ligeiro com esse erro. A segunda competência que você vai precisar desenvolver é ser criativo. Geralmente as pessoas são criativas por natureza, mas se você não for, calma, fica tranquilo. Se você não for criativo por natureza, é só você olhar para os concorrentes. O que é olhar para os concorrentes? Se você pega um cliente de advocacia, dá uma olhadinha em outros perfis. Você vai ver quais são os tipos de conteúdo que eles estão publicando. E aí você não vai fazer igual, óbvio, não faça isso, isso é plágio, não faça. Mas você vai pegar referências. Então você vai transformar o conteúdo e vai colocar a tua cara nele. Então isso é importante. Olhe para o lado que você vai ser criativo. As pessoas criativas geralmente elas têm um banco de ideias. As pessoas criativas procuram ideias novas para poder trazer para o seu ambiente de trabalho. Terceira habilidade, você vai precisar aprender a mexer no Canva. O que é o Canva? É um software online, né? Um software aberto online, onde você pode criar imagens para postar nas redes sociais. Então você coloca o título, coloca uma imagem de fundo, depois coloca um elemento na frente, e assim você salva e pode postar aquela imagem. E ela fica tão profissional quanto às vezes feita no Photoshop. O pessoal está sendo cada vez mais criativo. No Canva você pode usar até alguns GIFs, alguns elementos bem legais. Então vale a pena você aprender a usar o Canva. Agora, se você não quer usar o Canva porque você é do tradicional Photoshop, nada de errado. Tem o Photoshop, tem o Illustrator, tem várias ferramentas de imagens profissionais que você pode aprender para utilizar. Só acho que vai demorar mais tempo e vai te levar para o mesmo caminho. Mas fica ao teu critério. Não tem certo ou errado, tá bom? Outra coisa, você vai precisar gostar de estudar. Por quê? Digamos novamente, você pegou um advogado como cliente. Você vai ter que estudar esse assunto, né? Não pegar livros lá, mas você vai ter que pegar alguns blogs, alguns outros concorrentes dele para poder estudar e ver o que eles estão postando para você vir aqui e fazer da sua maneira no post do seu cliente. Então vai ter que gostar de estudar. Não somente o assunto, mas você vai ter que estudar o Facebook Studio, vai ter que estudar o Business Manager, gerenciador de anúncio, vai ter que estudar sobre o Pixel, públicos, conversões personalizadas, enfim, página de vendas. Vai ter que estudar um pouquinho a mais, porque você vai ter que dar um resultado para o teu cliente. E essas ferramentas aqui, todas elas ajudam a dar o resultado que o teu cliente precisa. Então precisa aprender sobre essas ferramentas. Nada que você não encontre no YouTube, tá? Tá super fácil até agora. Outra coisa, vai ter que aprender a analisar dados. Quando você entra lá no insight do Facebook, quando você entra lá no insight do Facebook,
Você vai encontrar informações como audiência, visualização, curtida, comentários, compartilhamentos, salvamentos. Todas essas são métricas que você tem que aprender a analisar para tomar decisões de novos posts ou de novos conteúdos ou de impulsionamentos. Enfim, você precisa acompanhar essas métricas e para acompanhar você precisa aprender a ler elas. Também dá para encontrar no YouTube. Outra coisa que você vai precisar aprender a ser organizado, não tem como fazer isso sem ser organizado. Você vai ter que ter uma organização de conteúdos, um planejamento, você vai ter que seguir à risca esse planejamento, vai ter que postar eles. Se não postar eles diariamente, você vai ter que entrar lá na sua ferramenta Facebook Studio, por exemplo, onde você vai programar essas postagens. Você vai ter que aprender a ser organizado, não tem como fazer tudo isso sem ser organizado. E o mais importante de tudo, que acabou ficando para o final mesmo, que é entender as redes sociais. Vai ter que aprender a mexer em Facebook, vai ter que aprender a mexer em Instagram, porque essas são ferramentas que, a princípio, um usuário comum olha e fala, é só postar e acabou. Mas a gente sabe que não é assim. É postar, é trabalhar com as ferramentas de publicação, é trabalhar com as integrações que você precisa para ter melhores resultados, é entender, às vezes, se uma campanha de mensagem é melhor do que uma campanha de tráfego para o WhatsApp. Faz uma diferença? Claro que faz, uma tremenda diferença. Se você souber usar as duas, você vai ter muito mais resultado em uma delas. Então você precisa entender um pouquinho sobre tráfego, entender sobre gestão de redes sociais, entender sobre o Facebook, sobre o Instagram, ver qual que é o momento deles. Hoje, por exemplo, o Facebook está um pouco mais parado, ele funciona mais para grupos. O Instagram funciona muito melhor para publicidade, o Story está funcionando muito bem. Então vale a pena você entender as ferramentas e acompanhar as novidades que elas estão lançando. Principalmente agora que está aí, ó, o IGTV lançou e foi muito bem. O Reels está funcionando melhor do que tudo agora, organicamente. Então você tem que acompanhar essas ferramentas para que você possa aconselhar o seu cliente e vender isso também. E se você gostou desse vídeo, dá um joinha porque ajuda bastante o nosso canal. Vou te pedir mesmo, de coração, isso ajuda mesmo, tá? Então dá um joinha, compartilha com os amigos que também são social media ou que querem entrar nessa empreitada com você, porque é um mercado lucrativo, é um bom mercado, faz sentido para o momento atual que a gente está vivendo. Muitas empresas precisam se adaptar às redes sociais, precisam se adaptar ao digital. Estamos num bom momento, então entra nessa que com certeza você vai ganhar dinheiro. Se você fizer tudo certinho, com certeza você vai ganhar dinheiro. Te espero no próximo vídeo, um forte abraço e até a próxima. Tchau!